Olá pessoal, tudo bem? Iniciando nossa aula de matemática hoje, no nosso capítulo 3. Capítulo 3, nós vamos estar estudando função afim. Tá? Esse material foi preparado como base no nosso livro didático, aí nas páginas 74, 75 e 76. Então cada um pode estar acompanhando aí no livro, porque eu preparei o slide, inclusive, tá, com as imagens aí, tá certo, dessas páginas. Função afim é uma sequência do assunto já estudado. No semestre passado nós trabalhamos os conceitos, né, de função, os conceitos iniciais, tá? E hoje estudar um caso particular de função, né, que é a função afim. Depois estudaremos função quadrática, tá certo? Que é um outro grande grupo, né, de funções, e assim como a função afim também representa um grande grupo, né, de assuntos em matemática, assunto de grande relevância, um assunto que está articulado com vários outros conhecimentos em matemática. Tá? Muitos assuntos de matemática, eles têm essa dependência de função afim, tá? Mas é um assunto de fácil compreensão, cada um acompanhando aí bem, certo? Vai compreender o assunto, não vai ficar com dúvida, tá? E essa aula de hoje é uma aula de apresentação de conteúdo. Por ser essa aula de apresentação, não vou solicitar hoje, tá certo? Resolução de exercício. Não vou estar indicando exercícios para que você possa estar fazendo hoje. No entanto, solicito que cada um, ao assistir essa aula, faça, tá, o feedback enviando para o meu PV, né, o que você compreendeu em relação a esse vídeo aula que eu vou estar disponibilizando. Então isso é extremamente necessário, não deixe de fazer. Você pode registrar no seu caderno, né, tira uma foto, manda para mim, ou se quiser escrever no próprio, né, aplicativo mesmo do celular, você pode fazer isso, mas é interessante que você envie, que tenha esse feedback, não só assistir a aula por assistir, tudo bem? Então, gente, em função afim, tá? Como eu falei, tá aí o nosso assunto da nossa aula de hoje. Nós vamos estar apresentando aqui inicialmente nessa tela, tá, uma situação onde está presente, tá, função afim, esse conhecimento de função afim. Então, vai falar aqui, né, um pouco da água potável, que é utilizada em propriedades rurais, que em geral essa água ela é retirada de poços, tá, com auxílio de uma bomba elétrica, tá certo? E nessa situação aqui que está mostrando, tá certo? Diz que, né, essa bomba, certo? Ela tem a capacidade de bombear 15 litros de água por minuto, tá certo? E essa bomba ela é ligada automaticamente quando o reservatório está com 250 litros de água. E ela é desligada quando o reservatório enche totalmente. Então tá aqui uma situação que está mostrando, tá, pra gente aqui, ó, o poço, a bomba que está, né, puxando a água aí e jogando aqui nesse reservatório, tá? Então, com essas informações, gente, é possível a gente representar matematicamente toda a situação apresentada aqui. Você pode matematicamente representar isso aí da seguinte maneira, ó, chamando de Y a quantidade de litros de água, certo? Que a bomba vai puxar, tá certo? Aí vai ficar aqui. Essa quantidade, certo, de água lá no reservatório vai depender de quê? Vai depender, certo, da vazão da bomba,
certo? Qual a quantidade de litros de água que ela consegue, né, puxar por minuto, que disse que é 15, tá certo? É 15, tá? Vai depender do tempo, certo? Essa quantidade de tempo, né? Quanto maior for o tempo, certo? Maior vai ser a quantidade de água, tá certo? E vai depender também, porque quando ela começa a funcionar, já tem 250 litros, certo? Então, com isso, a gente representa isso aí, tá? Matematicamente, e tá aqui a expressão matemática que representa uma função afim. Toda função afim tem essa representação. Com isso, é possível você descobrir qual a quantidade de água que vai, né, estar no reservatório 5 minutos após, 10 minutos, 20 minutos depois, certo? 30 minutos. É possível descobrir qual o tempo que ela vai encher completamente. Então, por isso, gente, que esse assunto é muito presente nas avaliações externas, porque é um assunto muito presente no nosso cotidiano. Aqui foi um exemplo, mas tem diversos exemplos onde esse assunto, tá certo, está presente. Então vejamos aqui, né, um exemplo aqui, ó, certo? Um exemplo. Se a gente quer saber a quantidade de água no reservatório 25 minutos após o funcionamento da bomba, aí nós vamos trabalhar assim, ó, quantidade de água vai ser, né, aqui é a função afim, que eu já apresentei para vocês, essa aqui, tá certo? Então a quantidade de água vai depender, a vazão é 15, ó, certo? Esse 25 é o tempo que está querendo saber, tá? Mais o 250, que é a quantidade de água que já tem no início. 15 vezes 25, 375. Mais o 250 que já tinha no início, 625 litros, tá? E assim por diante. Você quer saber, e com 30 minutos depois, e com 1 hora depois, e com 1 hora e meia, você aplica aqui nessa função afim que você vai descobrir, certo? E essa representação a gente pode colocar em um gráfico também, ó. Vejamos aqui para a leitura do gráfico. Olha só, olha só. Quando ela começou a funcionar, tipo assim, no seu tempo zero, tá? No tempo zero, quando ela começou a funcionar, certo? Que aqui está sendo representando o tempo nesse eixo aqui, certo? E aqui a quantidade de água no recipiente. Então, no tempo zero, ela começou a funcionar, já tinha 250 litros de água, tá certo? 5 minutos após, tá? Ela puxa 15, né, por minuto. 5 vezes 15, 75. 75 mais 250, 325, certo? E 10 minutos após, 10 minutos, cada minuto é 15, 10 dá 150, 150 com 250, 400. Aí vai, ó, e com 15, 475, e com 20, 550, e com 25, 625, e assim por diante você vai montando esse gráfico aqui, certo? Ao observar o gráfico, nós percebemos que, olha, esse gráfico, certo? Ó, é formado por uma reta, tá certo? Uma reta crescente, como pode ser reta decrescente, tá? Assim sendo, eu já posso adiantar que toda função afim tem a representação em forma de uma reta, tá certo? Em forma de reta. Na sequência aqui, certo? Vem o conceito matemático, ó. Uma função afim, né, de R em R, reais dos reais, em que todo x pertence ao número reais, certo? Associa o número a x mais b com a e b reais. É chamada função afim, tá? Então tá aí, a função afim é essa relação, certo? Que, certo? Vai ter essa representação ax mais b, tá certo? Sendo que essa parte inicial a gente pode chamar f de x ou y, é a mesma coisa,
certo? É a mesma coisa. Então, a função afim vai ter essa representação. F de x é igual a x mais b. Ou y é igual a x mais b. Certo? Então, atenção para a gente já conhecer uma função afim. Onde esse a na função recebe um nome e esse b também. Esse a é o coeficiente, certo? Da função. Assim como o b também. Então, a e b são os coeficientes da função. E cada um tem uma representação específica, tá, na função. Então, são os coeficientes, certo? Esses valores aí. Vamos observar aqui um exemplo. Ó. F de x é igual a x menos 5, certo? Então, quais são os coeficientes aqui? O a é o que está na frente do x, tá? Aqui, ó, o que está na frente do x. Como não tem nada, significa 1. Então, é 1, tá certo? E o b é o que está, certo? Depois do x, que está sozinho. No caso aqui, o menos 5. Ó. E aqui, nessa função, h de x é menos 2/5 de x mais 12, certo? Quem é o a? Que está na frente do x, ó, que é isso aqui, ó. Tá? E quem é o b? O que está sozinho lá depois do x. Poderia até ser antes, é quem está sozinho. Quem não está ligado ao x. Quem está ligado ao x é a, e quem está, né, separado lá vai ser o b. E aqui, ó, quem é o a? O 2, ó. Quem é o b? 1,5. E aqui, quem é o a? Quem está na frente do x. Menos, como não tem nada, menos 1. Certo? E o b, como ele não apareceu, significa que ele é 0. Tá? Então, assim, nós estamos conhecendo aqui os coeficientes de uma função afim. Certo? Conhecendo os coeficientes agora. Conhecendo a representação, que é essa, ó. Y está igual a x mais b, certo? E conhecendo que isso aqui é o coeficiente a e que quem está aqui é o coeficiente b. Por enquanto nós estudamos isso, tá? Fica aí bem atentos. Nada demais, nós estamos só conhecendo por enquanto, tá? Certo? De acordo com os valores dos coeficientes de uma função afim, ela pode receber uma nomenclatura especial, certo? Quando o coeficiente b é igual a 0, ela é chamada função linear, tá? Ó, gente, função afim, ou função do primeiro grau, ou função polinomial do primeiro grau, são formas, certo? Diferentes até de chamar função, mas significa a mesma coisa, certo? Função afim, função do primeiro grau ou função polinomial do primeiro grau, significa a mesma coisa, toda, certo? Essa função tem essa representação. Sendo que, dependendo desses coeficientes a ou b, que você já sabe o que é, ela pode receber algumas classificações, certo? Formas de função afim, grupos de função afim. Como ela é um grupo muito grande, existe uma grande quantidade, então foi necessário classificar em blocos. E esses blocos vai depender do valor do coeficiente A e do coeficiente B. Vejamos aqui o seguinte, ó. Quando o coeficiente B é igual a 0, ela é chamada de função linear. Então é uma função afim do tipo linear. Tá certo? Vejamos aqui alguns exemplos. Ó. F de x é igual a 3x. 3x. Qual é o valor do B aqui? Como não apareceu nada, é porque ele é 0. Certo? Então, como ele é 0, então essa aqui é uma função linear. Certo? É um exemplo de função linear. Tá certo? Vejamos aqui, ó. Essa aqui que nós analisamos, ó. Certo? B é 0, então é função linear. Sempre que esse valor do B for igual a 0, vai ser uma função linear. Certo? Então tá aqui, ó, o conceito, ó, certo? A função f de x, né,
igual a 3x ou y igual a 3x é um exemplo de função linear. Observando o gráfico dessa função, notamos que ele passa pela origem, pois como b, né, é igual a 0, tá certo? E o x é igual a 0, tem se y igual a 0. Então, nesse caso, ó, tá aqui, ó, ela vai passar pelo centro aqui, ó. Então, uma função afim, f de x, x mais b, com b igual a 0, é chamada de função linear. Função linear, com b igual a 0. Então, b igual a 0, função linear. Vejamos aqui alguns exemplos, ó. F de x é igual a 2x, com a igual a 2, que é esse 2, e b igual a 0. H de x, né, 1/2 de x, isso aqui, o a é 1/2, b igual a 0. E aqui, g de x igual a menos 3x, a é igual a menos 3, e o b como não apareceu, porque é 0. M de x igual a x. Nesse caso, o a é o que está na frente, é igual a 1, como não apareceu nada, e o b é 0. Então, aqui são exemplos de função afim do tipo linear, porque b é igual a 0. Tranquilo? Bem tranquilo esse assunto, tá? Vamos em frente. Função afim do tipo identidade, tá? O que é isso? Ó? No caso em que o coeficiente b de uma função afim é igual a 0, como já estudamos anteriormente, certo? E quando o coeficiente a é igual a 1, tá? Ela é chamada também de função identidade, certo? Então, função em que o b é 0 e o a é igual a 1 é função identidade. Então, tá aqui, né, um exemplo aqui da função identidade, ó. Aqui, ó, observe que cada valor de x, nós temos o mesmo valor de y, certo? O mesmo valor de y. Então, vai ser a função identidade aqui, ó. Cada valor de x, a gente tem o mesmo valor para y. Então, função identidade. Então, tá aqui, ó. Uma função f de x a x mais b com a igual a 1 e b igual a 0 é chamada de função identidade. Então, mais um tipo de função para a gente conhecer. E a função constante, né, que é a última que vamos estudar hoje, tá certo? Nos casos em que o coeficiente de a de uma função afim é igual a 0, quando o a é igual a 0, é chamada de função constante, tá certo? Quando o a for igual a 0, ela vai ser função constante, tá? E a função constante vai ter essa representação gráfica aqui, ó, tá? Então, ó, uma função afim, f de x é igual a x mais b, com a igual a 0, é chamada de função constante, certo? E vai ter essa representação. Então, nós estudamos hoje, gente, o conceito de função afim e os 3 tipos, tá, de função afim. Tudo bem? Estamos encerrando por aqui. Em caso de dúvida, pode entrar em contato comigo, tá certo? Um forte abraço e até o próximo encontro.